Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Há um pressuposto fundamental que se aplica à obediência, que é o princípio da escuta. Só quem escuta é capaz de obedecer. Isso tornou-se até um ditado popular, e que, obviamente, não é aplicado à estrutura da igreja, mas manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas o fato é que a obediência, ela se dá só se a pessoa for capaz de ouvir. Tanto que os pais e as mães, muitas vezes já usaram essa expressão, dizendo: esse meu filho não me ouve, ele não me obedece por isso. Eu falo, ele não me escuta. E a consequência é que não obedece o pai, não obedece a mãe, porque não tem aqui o ouvido treinado para ouvir as orientações, as regras, e como consequência, obviamente, não obedece. Aliás, a própria palavra obediência, ela é resultado da aglutinação de duas palavras, que vem da língua latina, mas aqui as raízes delas é obediência e audiência, obedecer e ouvir. A obediência é resultado da aglutinação dessas duas palavras, de tal forma que não existe possibilidade alguma de obedecer a Deus e, consequentemente, cumprir com a sua vontade, se nós não estivermos com os ouvidos bem abertos para escutar aquilo que Ele nos diz. Sem a escuta, não é possível obedecer. O trecho do Evangelho de hoje fala-nos da mãe e dos irmãos de Jesus, que chegam perto dele, mas por causa da multidão não podem entrar no lugar onde ele está. E o anúncio é esse: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Até aqui não há problema algum. A mãe e os irmãos estão do lado de fora. Os discípulos, aqueles que são mais próximos de Jesus, querem entrar no lugar onde ele está e não podem por causa que estão impedidos, por causa da multidão. Bom, anunciam, e numa boa regra de educação, depois de anunciados, abre-se a porta para que entrem. No entanto, a resposta é muito inusitada, porque Jesus diz assim: olha, fala para eles entrarem aqui, entra, eu estou esperando por eles. Jesus diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Talvez, num primeiro momento, e muita gente acaba usando até dessa palavra para contradizer alguma coisa em relação à mãe de Jesus. Por que Jesus disse isso? Se a sua mãe é tão importante, por que disse isso? Por que já não a recebeu imediatamente? Mas o fato é que estas palavras se aplicam inteiramente à pessoa da bem-aventurada Virgem Maria. Ela é bem-aventurada porque acreditou, e acreditou porque era fiel à palavra que já estava no seu coração, como é próprio de um judeu temente a Deus, que medita dia e noite a palavra, que traz no coração e na mente a palavra do Senhor, como diz o Salmo 118, tem o seu prazer em meditar a lei de Deus, em trazer no coração a lei de Deus. Quando diz assim: minha mãe
e meus irmãos são aqueles que fazem a vontade de Deus e a põem em prática, a bem-aventurada Virgem Maria é feliz porque acreditou, é feliz porque ouve e observa a palavra de Deus. Aliás, todos nós sabemos muito bem, no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas, quando o anjo do Senhor anunciou a Maria que ela seria a mãe do Salvador, primeiro ela tem uma conversa, um diálogo muito fecundo com o anjo, que não traz uma palavra que é sua, mas uma palavra que vem de Deus, ele é só portador da mensagem. Quando ela compreende tudo aquilo ali, depois daquele diálogo, ela responde: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, e vive inteiramente de acordo com a palavra de Deus. Nunca se ouviu dizer que alguém tivesse observado e obedecido a palavra de Deus de uma forma tão radical como a bem-aventurada Virgem Maria. Então, quando Jesus diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, nós podemos exultar de alegria, porque não há nenhuma palavra pejorativa em relação à pessoa da bem-aventurada Virgem, porque ela soube obedecer, ouvir e obedecer a palavra de Deus, portanto, ela é feliz, bem-aventurada, porque ouve, obedece, coloca em prática a palavra de Deus. Então essas duas coisas têm que estar intimamente ligadas. Quem ouve e põe em prática os ensinamentos da palavra de Deus, eles nos são dados para que se tornem vida e vida verdadeira, para que sejam colocados em prática. São Paulo diz assim, que o conhecimento incha, porque tem gente que quer conhecer muito, quer se aprofundar na palavra, quer conhecer muito, mas o passo seguinte, depois do conhecimento da palavra, depois de ouvir, de conhecer, é colocar em prática. É assim que se definem os discípulos de Jesus. Aquele que ouve e coloca em prática a palavra de Deus. É preciso ouvir e dar o segundo passo. Só ouvir não adianta. Só dizer: olha, eu conheço a palavra de Deus, eu conheço porque estou há muito tempo na igreja, mas quais são os frutos decorrentes do conhecimento dessa palavra? Isso é a prática, colocar em prática a palavra de Deus. Como é que nós aprendemos ou entendemos qual é a vontade de Deus para nós? Jesus diz assim: olha, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Significa dizer, são aqueles que vivem de acordo com a vontade de Deus, vivem de acordo com a palavra. Existem dois critérios fundamentais para que identifiquemos a vontade de Deus para a nossa vida. O primeiro é a própria palavra. Por meio da palavra de Deus, da Sagrada Escritura, nós conhecemos a sua vontade. Nós conhecemos a vontade de Deus por meio da Sagrada Escritura. Aqui está a revelação. Cada texto bíblico, ele nos leva depois à plenitude de toda a revelação, que é nosso Senhor Jesus Cristo, de tal modo que a palavra, ela se atualiza, ela se faz carne, e nós a encontramos em Jesus. Portanto, se nós falamos assim, que nós conhecemos a vontade de Deus por meio da palavra, essa vontade de Deus, nós a conhecemos plenamente quando nós nos identificamos totalmente com Jesus. A palavra é o alicerce aqui da nossa vida cristã, é o alicerce da doutrina, mas o Papa Emérito Bento XVI dizia com muita propriedade que nós não somos a religião do livro, nós somos a religião de uma pessoa, e é assim que se define o cristianismo. A vida cristã está centrada na pessoa de Jesus, que é a palavra eterna do Pai, que se fez carne e habitou entre nós. A igreja diz que Jesus Cristo é a plenitude de toda a revelação. Portanto, identificando-nos com Ele, vivendo de acordo com os seus ensinamentos, nós estamos nos identificando totalmente com a palavra. O segundo critério fundamental para entendermos a vontade de Deus é por meio da igreja. A doutrina da igreja, o ensinamento da igreja. Nós conhecemos a vontade de Deus por meio da igreja.
Portanto, se nós queremos ser da família de Jesus, meus irmãos e minha mãe são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, nós precisamos então, na igreja, nos identificarmos totalmente com Jesus, que é a palavra eterna do Pai, e precisamos, por meio da igreja, aprender a doutrina, aprender a moral e os bons costumes e colocar em prática. Ser católico no mundo é assim, é aprender de Deus, aprender de Jesus, aprender da igreja, a doutrina, a moral e os bons costumes e viver de acordo com a doutrina, viver de acordo com os ensinamentos da igreja. Porque senão a gente se diz bom católico, porém não observador da palavra e nem daquilo que a igreja nos ensina. Sejamos fiéis. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus, que aprende a palavra por meio da Sagrada Escritura e por meio da igreja. Feliz quem ouve e observa a palavra de Deus. Assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.